Minha gente, diante de tudo que nós descobrimos, tem algo que está nesse inquérito policial e vai apavorar você. O que é que uma pessoa que trabalha com a companheira de Michael disse para a polícia? Um dos pontos mais importantes que foram considerados pelos investigadores para pedirem a prisão de Michael foi o depoimento justamente de um amigo da companheira do Michael. Ele chegou lá para a polícia, não, eu falei tal e tal coisa. E as respostas que foram dadas por Michael, pela companheira e por esse rapaz que trabalha com a companheira dele, foram fundamentais para colocar o rapaz atrás das grades. Gente, a polícia acaba de indiciar Michael por homicídio qualificado com sequestro e ocultação de cadáver. Mas passar ele não tinha sido indiciado, não. Ele já foi preso. O indiciamento é a conclusão desse inquérito policial. Os trabalhos, portanto, terminaram nesta primeira etapa, uma primeira etapa do inquérito policial que termina com o indiciamento do Michael. Mas as investigações continuam, porque os peritos vão mais uma vez à casa do Michael. É possível que seja feita mais uma perícia complementar. Atenção, porque tem novidade. Uma outra pessoa bem próxima do Michael pode ser indiciada também. A polícia tem elementos para acreditar que existem mais envolvidos nessa história. Tanto que a família da adolescente ela foi chamada para um novo depoimento hoje na delegacia. Foi mais uma pra gente conversar, né, com o doutor Fábio, com os investigadores, para saber, né, as coisas, o andamento e saber algumas informações só. Com relação hoje, o Michael foi indiciado, né, pela Polícia Civil e a gente vem acompanhando que a família tinha dúvida, ainda traz algumas dúvidas com relação que mais pessoas poderiam ter participado deste crime junto com ele. Vocês ainda mantêm essa ideia? Acreditam que mais uma outra pessoa, que Michael não agiu sozinho? Sim, todos da família a gente acha que ele não fez sozinho. Eu e a família a gente crê que é impossível. Até por conta do local que a Vitória foi encontrada, o decorrer do crime, eu não acredito que ele fez sozinho. A rotina de Vitória na volta do trabalho. Pegava 2 ônibus e ao descer aqui era recebida pelo pai. Só que nesse dia o carro dele estava quebrado e a jovem teria que caminhar sozinha por quase 1 quilômetro até chegar em casa. Logo depois de dar os primeiros passos por essa estrada escura, ela voltou a mandar mensagem de áudio para a amiga. São os caras no carro. E eles falaram, e aí, vida, e tá voltando. Ai, meu Deus do céu, eu vou chorar, vou ficar mexendo no meu celular, vou nem ligar pra eles. Ai, tá tudo certo, eles entraram pra dentro da favela. O relógio marcava 00:30 e a partir de então, ninguém mais soube do paradeiro dela. Tá? O que eu vi o delegado falando era, olha, o exame necroscópico vai verificar se ela sofreu abuso sexual. E o exame necroscópico foi tão bem feito. Olha que interessante que eu vou te contar. O exame necroscópico, inicialmente, tentou verificar se havia sêmen no corpo dela. Não existe. Não existe. Ou seja, o laudo é categórico, não houve abuso. Falaram de tortura. Bom, tortura, o que seria uma tortura? 3 facadas, será que já não é uma tortura? Mas, na realidade, ela foi morta de uma vez só. Por essa faca que até agora não foi encontrada. As roupas dela, ele alega que queimou. As roupas sujas de sangue. Ele fez o mesmo com as roupas dele. Com as roupas dele. Pouca coisa dessas controvérsias os delegados falaram. Porque não tinha prova. Sim. Ou seja, ele começou com um papo estranho, a menina já foi logo tentando sair do carro. Ele segurou, ela o arranhou. Ela já foi pra cima dele, deixou marcas nele. Olha aí. A menina então reage, arranha o braço, causando a cicatriz. Ele se exaltou, pegou uma faca de lâmina lisa, mais ou menos 1 palmo de lâmina com 3,5 cm, desferindo o primeiro golpe no pescoço. Ferimento 1, ele faz esse movimento aqui, acerta o pescoço da menina.
o segundo perto do peito. Uma informação em primeira mão do Brasil Urgente. De agora? De agora. Acaba de chegar uma nova informação e é algo relevante, muito relevante para a investigação, e nós possivelmente teremos novidades nos próximos dias. 9 celulares foram apreendidos até agora e todos eles já foram encaminhados àquele Celebrite, que é esse equipamento israelense que tem acesso à nuvem. Veja, essa câmera de segurança está instalada na casa vizinha ao possível cativeiro de Vitória. A casa onde Michael morava. Olha só, está bem aqui ao lado. Essa câmera ela aponta diretamente para essa região. Acontece que a gente já conversou ali com os moradores e eles disseram que essa câmera só monitora, que ela não grava essas imagens. Mas, se eles estiverem mentindo, a polícia já tem acesso a essas imagens e consegue avançar nas investigações. Acontece que a gente também tentou falar com os moradores dessa casa e com os vizinhos também aqui que moram ao redor. Como é uma área rural, a gente percebe que as casas são um pouco distantes. Mas a polícia escutou várias pessoas que moram aqui nessa região. Alguns vizinhos disseram que escutaram gritos saindo aqui de dentro dessa casa na noite em que Vitória desapareceu. Outros vizinhos disseram também que perceberam uma movimentação atípica aqui na casa do Michael. Um entra e sai com o próprio carro dele, o Corolla, que inclusive foi periciado, e também com a própria moto de Michael. Outras pessoas também relataram para a polícia que chegaram a ser ameaçadas, que Michael teria pedido para que elas mudassem o depoimento ou então mentissem para a polícia. Só a confissão do Michael, né, ela tá falha. É falha por quê? Porque ele não deu detalhes, ele tem algumas ideias, por exemplo, como o corpo ele achou que teria enterrado o corpo, estaria enterrado o corpo, e a gente sabe que o corpo da Vitória não foi enterrado. Então tem algumas contradições, mesmo da morte dentro do carro, que ele disse que deu as 3 facadas, e pelas 3 facadas, principalmente uma na região do pescoço, que é uma região fatal, onde passa uma veia, né, uma aorta, e aí o que acontece? Espirraria muito sangue, vazaria muito sangue e mancharia todo o carro. Então, esse depoimento, essa confissão dele aí, somente isolada, não bate, né, com os fatos, o que realmente aconteceu. E essa testemunha aí é de suma importância, né, para colocar outras pessoas, como já está constando nesse depoimento, né, que ajudaram, participaram aí do crime, do desaparecimento e, quiçá, da morte, né, e ocultação do cadáver da Vitória. Olha, a motivação, eu acho que é uma informação que talvez a gente nunca saiba, entendeu? Uma informação que eu sei que todo mundo quer saber, a motivação, e eu tenho pessoas que são os mais interessados em saber qual é a motivação, é a família. Como é que eles estão agora nesse momento, com todos esses avanços, com todas essas notícias, todas essas informações desencontradas? Estão bem. Em relação à motivação, só para completar, a pessoa, quando ela foi identificada, o executor ou os executores, eles terão o direito constitucional de permanecer em silêncio, de nunca confessar. Confessar sim, mas dizer o porquê eles não são obrigados. Então a motivação talvez a gente nunca saiba. Agora, a família está numa angústia e numa ansiedade muito grande, porque são muitas as informações, né? Eu acompanho de perto o trabalho da imprensa, eu vejo que todo dia amanhece com uma novidade. Então, num dia nós temos 7 suspeitos, no outro 3, no outro 2, e agora 1, e esse 1 disse que não fez, amanhã vai ser uma outra novidade. Então a família fica nessa ânsia, mas eles estão acreditando no trabalho da polícia. Conversei bastante agora com o Dr. Fábio. Ele me colocou diretamente em contato com um escrivão que vai passar para mim diretamente as informações que são documentadas. Porque mesmo eu, como advogado da família, eu não posso ter acesso a tudo. A partir do momento que um delegado de polícia ele decreta o sigilo de um inquérito policial, é porque ninguém pode ter acesso. Ninguém é ninguém mesmo, inclusive os advogados de defesa e o advogado que assiste a família, no caso eu. A você que está chegando no Cidade Alerta agora, preste atenção nessa informação. Eu não conhecia essa informação. O que você está me dizendo agora, eu vou perguntar novamente para saber se você me confirma. Você está me dizendo que esta casa, ao lado da casa do Michael, que foi ali o suposto cativeiro, estava alugada pela esposa de quem?
Esposa do Daniel, Orlando. Não. Um dos Não, não é suspeitos, possível. um dos investigados no caso. Então, peraí, calma, gente. Essa informação é nova. Eu não sabia dessa informação. Eu pensei que aí, esse bloco de casa era uma coisa só. Eu pensei que este era o cativeiro, o suposto cativeiro, né, com a polícia. Agora, eu não tinha informação que esta parte do lado de cá, mostra de novo aí, Léo. Mostra de novo, pode encher a tela do Léo. Mostra de novo. A casa, o cativeiro, o suposto cativeiro termina onde? O suposto cativeiro termina ali no meio, correto? O suposto cativeiro, olha só. ele começa aqui, ó. Ele começa aqui e vai até o fundo. E esta casa do lado, a lateral estava... Daqui pra cá é uma outra casa. Elas são germinadas, mas é uma outra casa. Ou seja, do Daniel? Estava Exatamente, já foi alugada pela esposa do Daniel. Onde está esse número 810 aqui, Orlando? Aqui, atrás disso seria a casa que não é o suposto cativeiro. Mas é uma casa que está germinada com o suposto cativeiro. Que tinha sido alugada pela esposa do Daniel. Exatamente, e o suposto cativeiro pelo Michael. Olha só, cada vez mais essa história vai ficando mais absurda ainda. Eu não tinha esse conhecimento, eu pensei que ali todo o imóvel seria o suposto cativeiro. Eu não tinha nem a noção, e mais, que esta casa... E Orlando, possivelmente a Polícia Civil também não tinha essa informação, porque na tarde de ontem tinha grupo de operações especiais, guarda municipal, vários carros da Polícia Científica, perícia da Polícia Civil. Com certeza eles teriam periciado toda essa extensão. Por isso que agora há pouco tinham 2 viaturas da Guarda Municipal de Cajamar junto com o proprietário dos imóveis. Porque agora vai ter uma nova perícia nesse espaço, apontado como uma casa comum que foi alugada pela esposa do Daniel, um dos investigados no caso Vitória. Cada vez mais esse caso vai ganhando novos desdobramentos e eu vou ficando sem entender, ou melhor, esse quebra-cabeças aí vai deixando a gente enlouquecido. Fábio, indiciamento, né, de Michael e a possibilidade de mais pessoas envolvidas, o que a polícia diz? O que já era esperado, o indiciamento dele depois da confissão, mesmo a confissão sendo feita da maneira que foi feita, o indiciamento dele era algo muito previsto, era algo muito esperado pela família. Então hoje nós podemos tratar o Michael como um indiciado no inquérito policial que apura a morte da Vitória. E sim, a polícia segue nas investigações, porque não só a família, eu e toda a autoridade policial, ninguém acredita que ele agiu sozinho, que tem sim, em algum momento, a participação de uma outra pessoa. Como que a polícia está lidando com esse fato de a família, a defesa acreditar que houve outra pessoa e a polícia ter dado ali uma declaração, feito uma coletiva de imprensa informando que ele teria sido a única pessoa que participou deste caso? Como é que fica essa visão de vocês acreditarem em uma coisa e a polícia dizer outra? Olha, eu acho que as divergências são normais diante de uma investigação. Eu acho que eu não culpo o trabalho da polícia, não culpo a fala da autoridade policial de, naquele momento, chegar numa conclusão de que, de repente, ele teria, assim, agido sozinho, mas aí a investigação avança e, de repente, com esse avanço, tem o indício da participação de uma outra pessoa. Então, eu acho que essa oscilação de informação é muito normal dentro de uma investigação, principalmente numa investigação de um caso tão complexo quanto esse. Então, em determinado momento, a autoridade policial acreditava que ele teria agido sozinho, mas com a confissão isso pode ter mudado e hoje, com o avançar das investigações, é cravado completamente que ele não agiu sozinho. E hoje a busca da autoridade policial é para encontrar essas outras pessoas que tiveram a participação. A Secretaria da Segurança Pública informou que uma nova perícia poderia ser feita no endereço de Michael. O que o senhor recebeu de informação sobre essa perícia, sobre essa possível terceira perícia? Recebi essa informação e essa perícia, no momento, ela está prejudicada por conta do tempo. Então, essa perícia ela vai ser realizada sim, mas num momento oportuno, não agora, porque o tempo, segundo a Polícia Científica, o tempo nessas condições, para o trabalho que eles pretendem realizar no local, esse tempo não é muito favorável. Condições climáticas? Condições climáticas, exatamente. Com relação à reconstituição do crime? Já está marcada, dia 10 de abril, a partir das 10h30, vai ser feita uma perícia, acredito eu, que sem a participação do Michael, até porque eu já tive essa informação do próprio Dr. Flávio, que é o advogado dele, inclusive tem uma decisão judicial que diz que ele não é obrigado, isso é constitucionalmente garantido a ele,
não produzir uma prova contra ele mesmo, né, mas está marcada a reconstituição, vai acontecer. É muito importante essa reprodução dos fatos para, num determinado momento, inclusive, identificar se teve ou não a participação de outras pessoas. Essa reconstituição ela vai ser feita com base nos depoimentos, em tudo aquilo que foi apurado nas investigações e principalmente com as provas técnicas colhidas até o momento. O fato de Michael não estar presente nessa reconstituição que já tem data marcada, isso prejudica? Olha, nesse momento eu acho que não, porque ele nega ter a participação. Essa confissão dele, ele disse que foi inválida porque teria sido feita de uma forma coagida. Então, descartada essa possibilidade dessa confissão dele, ele não está se colocando na cena do crime. Então a presença dele lá seria inócua, seria irrelevante a presença dele, uma vez que ele vai dizer que não participou de absolutamente nada, que não participou sequer do arrebatamento dela. Então ele não estar presente nesse dia não vai prejudicar em nada a reconstituição do crime. Ou seja, porque tem uma diferença entre um scalpo, tipo, né, a coisa cair porque a pele, e o raspado. Ela falou que estava raspado. Sim, ela falou que não tinha cabelo nenhum, que estava raspado. Não, e inclusive tem uma coisa. A equipe que achou o corpo dela, o próprio guarda municipal, que é meu amigo, ele falou pra mim que tava raspado. Ele também confirma, ó, tava raspado. Por que sabe a diferença entre um scalp, ou seja, aquele que se desprendeu, caiu, né, pra um raspado? Porque o raspado... Ela foi praticamente degolada. Requinte de crueldade enorme, tomamos todas as cautelas, o exame médico legal foi muito bem feito, a gente levou o corpo para São Paulo, foi feita tomografia para tentar descrever se ela foi sofreu uma série de agressões, quais os lugares que estavam marcados, quais ossos teve rompimento. O local que ela foi desovada é um local estratégico, porque é uma mata virgem, é o único lugar que tinha uma trilha, tá? Havia uma cerca com cabos de aço, muito bem. Então o pessoal, para entrar nessa trilha, sabia que não passaria carro nem moto, porque havia essa cerca de aço. Vitória, você vai vir pra casa ou você vai pra casa da Verônica? E o carro, a Vanessa levou lá a peça pra mim. O carro amanhã eu pego ele. Cerca de 1 hora depois, Vitória responde com uma mensagem de texto. Ela diz: vou pra casa. 3 minutos depois, o pai manda um último áudio. Tá bom então. Cuidado, viu? Não houve resposta para o áudio. E depois disso, o celular registra, já na madrugada do dia 27, uma série de ligações do pai para Vitória que não foram atendidas. A polícia indiciou Michael por 3 crimes. A reconstituição está marcada para o dia 10 de abril. E uma nova perícia na casa foi realizada. Balança. Michael Antônio Salles dos Santos está preso desde o início do mês no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele foi indiciado por 3 crimes: homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Os peritos foram mais uma vez na casa do suspeito. O trabalho dos peritos do Instituto de Criminalística se concentrou no entorno do imóvel na zona rural de Cajamar. Eles foram em busca de vestígios que ajudem na investigação. Michael Santos chegou a confessar o assassinato de Vitória, mas depois alegou que foi coagido por policiais a admitir o crime. A polícia tenta avançar nas investigações para descobrir se Michael agiu sozinho. Ainda não está descartado o envolvimento de outras pessoas. A família acredita que ele teve a ajuda de alguém. As roupas e o celular da adolescente Vitória Regina de Souza, de 17 anos, ainda não foram encontrados. Na confissão, o suspeito Michael Salles dos Santos afirmou que os pertences foram queimados logo depois do assassinato. Aí tinha uns lixos que tinha na minha casa já para queimar e eu já queimei tudo. A morte cruel teria ocorrido porque Vitória ameaçou contar sobre um suposto caso dos dois à atual mulher dele. A reconstituição do crime foi marcada para o dia 10 de abril. Michael, que contesta as condições da confissão, não deve comparecer. A Justiça de São Paulo negou a produção do laudo psiquiátrico de Michael. A decisão reforçou o posicionamento do Ministério Público do Estado de São Paulo e da defesa do acusado, que se posicionaram contra o pedido solicitado pela Polícia Civil. Os laudos solicitados ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal na casa e no carro de Michael ainda não foram divulgados.
A família de Vitória esteve na delegacia e espera que a justiça seja feita o mais rápido possível. A gente tem passado dias terríveis, né? A gente não consegue viver o luto que a gente tem que viver pela Vitória, porque a gente só fica pensando, né, no caso, como que tá sendo, se a justiça vai ser feita. Caso de repercussão nacional, com a gente aqui no estúdio, o doutor Fábio Cardinale, comandante Diógenes Luca, o senhor e a senhora de casa. Essas novidades continuam chamando a atenção, mas sendo importantes, doutor, para que o caso seja solucionado de uma vez por todas, porque ainda não está solucionado, não é? Bom dia. Bom dia, William. Bom dia, comandante. Bom dia, Cardinale. Importantíssimo, nesse momento agora, o indiciamento do Maicon. Então, agora nós passamos a identificá-lo como um indiciado no processo, indiciado no inquérito policial que apura a morte da Vitória. Não está descartado ainda, muitas pessoas me perguntam, agora com o indiciamento do Maicon, está encerrado o caso? Não, absolutamente. A polícia continua na investigação e outras pessoas ainda podem ser indiciadas. Mas esse, para a família, inclusive, é um passo muito importante, porque já começa a chegar num desfecho para ter a certeza da autoria do crime, William.